Tudo bem também. Faz tempo que a gente não faz programa junto, porque o Léo estava se divertindo aqui, fazendo várias lives, e aí ele adora fazer o programa com o Rui também. Mas hoje é um dia que ele tem o Celso Amorim, né? Então dá uma encavalada, fica mais difícil para fazer os dois. Então a gente vai alternando aqui as apresentações, é sempre bom estar aqui com você. E hoje um dia de bastante notícias e uma semana, né, muito agitada, com várias notícias. Quero te ouvir sobre ameaça de golpe, sobre militares, forças armadas, e também tem eleições no legislativo e a corrida pela vacina, né? Tem bastante tema aí para a gente passar. Mas hoje é um dia que antecede a posse do novo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, então eu queria começar com isso, ouvir uma previsão sua aí, sucinta, né, sobre o que pode acontecer nas próximas semanas, início de governo Biden, porque aí nas próximas semanas a gente vai avaliando de acordo com o curso do governo democrata, né? Então, o que você espera para esse dia em especial da posse? Aparentemente tem tudo bastante assegurado ali em relação à segurança, né? Houve ameaças dos extremistas, mas parece que tem uma operação bastante organizada para que nenhum ataque como foi o do Capitólio aconteça novamente. Então, como é que você imagina esse dia de amanhã e esse início de governo Biden? Eu acho que o Trump, ele ficou muito na defensiva, né, com os acontecimentos relativos ao Capitólio. O pessoal invadiu o Capitólio e a burguesia norte-americana, de conjunto, explorou esse fato para apresentar isso quase como se fosse um atentado terrorista, né? E o Trump, nesse sentido, caiu muito na defensiva. Ele, inclusive no dia, né, ele deu declarações que mostram, né, a contradição interna do movimento trumpista, que é o seguinte: ele falou, nós não podemos atacar a polícia do Capitólio, nós somos aqueles que representam a lei e a ordem. De fato, ele como ultraconservador, ele teria que representar, né? É uma ficção, isso daí é meio que um mito. Ele teria que representar a lei e a ordem, representar a polícia, as forças armadas, as forças de repressão e tudo mais. Mas acontece que o movimento dele é um movimento que engloba, né, setores de extrema-direita, amplos setores de extrema-direita. E esses setores de extrema-direita, eles não são exatamente, em sentido nenhum, defensores da lei e da ordem, né? Praticamente que é um movimento subversivo. Então, essa contradição explodiu no momento mais crítico, que era o momento em que o Trump estava tentando impugnar o reconhecimento dos resultados. A burguesia imperialista norte-americana teve a habilidade de explorar os acontecimentos, né? Alguns apontaram aquilo como uma tentativa de golpe de Estado, outros como uma tentativa de insurreição, etc. e tal, né? Eles exploraram isso, daí o Trump ficou sem argumento, né? Ficou um pouco numa situação difícil para defender as pessoas que invadiram o Capitólio, embora aquilo lá não tivesse nada de golpe de Estado, nem insurreição, nem coisa nenhuma, era um movimento normal. Mas eles souberam explorar e colocaram o Trump contra a parede. Bom, o efeito disso daí nós estamos vendo, né? Há toda uma onda muito forte direitista para se opor a movimentos radicais, extremistas, para transformar esses movimentos em terrorismo, etc. e tal. Uma coisa muito negativa nesse sentido. O próprio Biden já declarou que ele vai... Não é que ele vai, né? No Congresso há uma lei que é complementar à lei patriótica, né? A famosa lei que saiu do 11 de setembro, uma lei para punir o terrorismo doméstico. Ele vai colocar isso daí na pauta. Nesse sentido,
o governo Biden, né, ele começa também com essas contradições, onde ele é obrigado a dar uma no cravo e outra na ferradura. Ele já anunciou um auxílio, né, de emergência para a população. Isso aí mostra que a burguesia imperialista norte-americana está muito temerosa da possibilidade de levantes populares, né? A situação nos Estados Unidos é muito crítica nesse sentido, tanto de esquerda como de direita. Não é que eles tenham medo só da direita, não. Acho que eles têm mais medo da esquerda, inclusive. Mas, ao mesmo tempo, já está se armando com diversas medidas repressivas. Quer dizer, você procura desfazer os focos de tensão, mas, ao mesmo tempo, você arma o aparato repressivo. No terreno internacional, vem se confirmando aquilo que a gente falou, né? A política do Biden vai ser extremamente agressiva. E tem essa história dos perdões, né? Que o Trump estaria articulando aí mais de 100 perdões, perdões presidenciais, né? E que seria um perdão, que teria o perdão para ele mesmo. Enfim, isso não está totalmente definido ainda, né? Eu acho que... fala. Não, diga. Não, eu acho que nos Estados Unidos vai se iniciar uma etapa de caça às bruxas aí muito forte, né? Os acontecimentos todos indicam isso, e as pessoas mais abalizadas da política norte-americana, gente que está nessa área de defesa dos direitos civis e tudo mais, já está prevendo que a coisa vai ser feia, né? Não é que vai ser. Na realidade, a gente não vê muita notícia aqui, mas se você acompanha a imprensa, principalmente uma imprensa menor, né? Porque a grande imprensa não fala muita coisa. Nos Estados Unidos, você vai ver que depois dos acontecimentos com os negros norte-americanos, houve uma verdadeira, como é que se diz? Houve um verdadeiro expurgo nas redes sociais, prisão de centenas de ativistas, tem gente sendo submetida a penas muito duras e tudo mais. Quer dizer, o caso do Trump, ele vem jogar lenha na fogueira de uma situação que já estava criada. Então, eu acho que vai haver uma perseguição muito grande. Eu acho que quem tentar aí no próximo período protestar de uma maneira um pouco mais enérgica, usar de violência, como aconteceu com os negros, queimaram delegacias e tudo mais, o pessoal vai sentir o peso da repressão. E, logicamente, que o Trump vai procurar evitar que os seus seguidores, aí, os seus partidários sofram isso daí com esse perdão antecipado. Eu, pessoalmente, não dou muito valor nisso daí, porque eu acho que tudo isso vai ser revertido. Eu acho que o Trump vai ser objeto de perseguição também. O pessoal está assustado com a situação. A situação nos Estados Unidos é muito crítica. A burguesia está assustada e ela vai partir para a repressão mesmo. Deixa eu agradecer aqui a Veranice Rodrigues, pedir desculpa para o pessoal que estava reclamando do meu som. Eu sei que é horrível ouvir um som com ruído. Eu tinha feito uma mudança aqui, agora eu reverti, então vocês me dizem se ficou melhor. E Joque Silva mandou um superchat dizendo: Rui, a esquerda virou golpista? Por que tanto apoio à Dória? Por que tanta exaltação de uma vacina que nem tem suficiente para acabar com a pandemia? A gente vai falar disso aqui, vai falar sobre a vacina e sobre todo mundo fazer oposição ao Bolsonaro agora, né? E aí a esquerda some e o Dória vira o principal opositor. A gente fala disso daqui a pouquinho. Mas eu queria começar pelos militares. Rui, tem muito assunto aqui. E ontem teve dois fatos, né? E que eles acho que não dá para separar um do outro. Um blog bolsonarista divulgou um vídeo com várias edições, vários recortes de falas do Bolsonaro, e uma dessas falas era um discurso que ele já fez antes, em 2019, dizendo que as Forças Armadas é que decidem se um povo vive na democracia ou não. E essa declaração veio horas antes de uma nota assinada pelo general, que é chefe da comunicação do Exército, para a revista Época, uma nota muito dura, uma nota repressiva
pedindo para que a época se retratasse sobre um artigo de opinião, uma coluna assinada por um jornalista, que criticava as Forças Armadas e o Pazuello, né, dizendo que o Exército voltou a matar, trazendo um histórico de outras matanças, né, outros episódios da história, dizendo que agora continua a matar por conta da pandemia, por fazer parte desse governo, e atribuindo aí principalmente ao Pazuello, ministro da Saúde. Então, foi uma nota de censura, né, de tentar fazer com que aquilo fosse tirado do ar, com que o veículo se retratasse, enfim. Como é que você vê esses dois movimentos, né, e se você enxerga nessa frase do Bolsonaro uma nova ameaça de golpe e que potencial isso tem num contexto em que ele está bastante fragilizado agora, depois dessa derrota com a vacina? Bom, como sempre, né, nós tivemos, desde o início do governo Bolsonaro, nós tivemos aí uma série de declarações parecidas com essas. Que as Forças Armadas isso, que a democracia depende das Forças Armadas. Ele deu uma declaração idêntica a essa daí, tempos atrás, né? Eu acho que, em primeiro lugar, isso aí é uma campanha permanente a favor do golpe militar que o Bolsonaro faz, né? E eu acho que, nesse sentido, ele, em certa medida, reflete o pensamento do comando das Forças Armadas. Os comandantes já haviam dito em várias oportunidades que era preciso o pessoal, se a situação ficasse muito fora de controle, eles iriam intervir. Quer dizer, isso aí não há dúvida nenhuma de que esse é o panorama que se mantém, né? Eu acho que isso daí não depende também exclusivamente do Bolsonaro. Se amanhã entrasse no governo Dória, eu acho que os militares iam ter a mesma conduta, né? É uma coisa dos militares. Com o Bolsonaro, logicamente, que eles se sentem ainda mais à vontade, né? Se sentem mais encobertos aí pela popularidade do Bolsonaro. Agora, qual é o significado específico disso, né? Aparentemente, digamos assim, a hipótese mais benigna seria de que eles estão procurando conter o tom das críticas que estão sendo feitas aos militares, né? O Pazuello tem sido objeto de muitas críticas e críticas muito duras. Então, eles vêm lá e falam, vamos controlar isso daí porque está desmoralizando as Forças Armadas, etc. e tal, uma ameaça direta. Não acho que, assim, o que eles querem dizer vamos fechar aí a revista Época. Não, a revista Época da Globo, o que eles estão dizendo é para uma espécie de companheiro de militância direitista, vamos maneirar aí, tudo bem que vocês querem atacar o Bolsonaro, mas cuidado com o que vocês vão falar das Forças Armadas, que isso é altamente desestabilizador. Quer dizer, a hipótese mais favorável seria essa, né, a interpretação mais favorável. Outra possibilidade é que, vendo aí a crise com o Bolsonaro, os militares tenham emitido um alerta para eventual tentativa de desestabilização do governo Bolsonaro. Até agora, né, nós não vimos aí, da parte da burguesia, nenhum intuito altamente desestabilizador. Muita gente está assanhada aí porque a burguesia atacou o Bolsonaro, mas eu acho que esse ataque é um ataque de ocasião, né? Por exemplo, o editorial do jornal o Globo de hoje é pedindo para afastar o ministro, né? O ministro, não o ministro da Saúde, nem mesmo o ministro da Saúde, o ministro das Relações Exteriores, para melhorar as relações com os Estados Unidos. Bom, se você tem uma política de afastar ministros, você não está atrás do presidente, né? Os outros jornais grandes da burguesia, nenhum deles expressa nenhuma tentativa de tirar o Bolsonaro. Mas, como há uma certa fermentação, há setores da burguesia que começam a falar, né, pressionados por uma determinada opinião pública, tem a declaração do Maia, que falou que uma CPI talvez seja inevitável para discutir o problema e tal. Os militares estão emitindo um alerta para não enveredar por esse caminho da desestabilização do governo, que eu acho que não é a tendência da burguesia, mas é o tal negócio, né? Se começa uma mobilização muito grande em torno desse problema,
os setores da burguesia vão namorar com esse negócio. Ninguém é de ferro também, né? O Maia está sentado aí em cima do 50 e lá vai fumaça, pedidos de impeachment do Bolsonaro, mas amanhã ele percebe que é muito impopular. Isso daí ele começa a abrir a porteira e vai saber o que acontece se você começar a abrir a porteira, né? É interessante isso que você traz no editorial, que pede a demissão de um ministro, e isso quer dizer que não está pedindo a saída do Bolsonaro, né? Embora tenham outros sinais, aí já teve algum editorial da Folha que pediu impeachment, né? Não lembro se do Globo talvez tenha tido também, ou alguma coluna de opinião. A Miriam Leitão hoje fez uma coluna pedindo impeachment já. Não foi num editorial, mas foi numa porta-voz importante ali, né, conhecida. Agora, você acha que isso é mais um cenário por pressão, porque o Bolsonaro é um constrangimento internacional e claramente está correndo contra a vacina, né? A Índia, agora há pouco, deu uma declaração gravíssima, dizendo que, por culpa do Brasil e de alguns outros países, é que não tem vacina por conta de uma votação sobre quebra de patente, né? Então, teve uma enrolação para importar, vários problemas em relação a isso. Então, isso ficou visível para o mundo. Você acha que é mais isso do que uma vontade efetiva de tirar o Bolsonaro? Aí vem o papel específico do Maia, né? Já que você citou o Maia. Ele, no final do seu mandato, depois de não ter feito nada, começa a soltar tweet adoidado com críticas a Bolsonaro, né? E as notas de repúdio, né? Como se brinca hoje em dia. Então, você acha que isso não é para valer? Não, não é que não seja para valer. Não é para valer no sentido que muitas pessoas estão interpretando, que é que esse setor da burguesia estaria pedindo o fim do governo Bolsonaro. Acho que isso aí não está colocado imediatamente. Agora, evidentemente que nós estamos vivendo mais uma crise, né, entre os setores principais da burguesia e o Bolsonaro, né? Desde o começo do governo Bolsonaro, eles procuraram pressionar o Bolsonaro para ficar dentro de um enquadramento que eles determinaram, né? Evitando que o Bolsonaro extrapolasse isso daí ou fizesse alguma coisa que eles consideram que é prejudicial. Finalmente, o Bolsonaro, todo mundo percebe, ele é uma pessoa altamente irresponsável, ele pode fazer qualquer coisa, né? Determinadas declarações dele são incendiárias, ele ataca gratuitamente, por exemplo, a China, que tem relações comerciais com o Brasil, essas coisas que a burguesia olha e fala, qual é o sentido disso tudo, né? Então procuraram colocá-lo no eixo, né? Recentemente eu vi uma matéria que falava que 33 propostas do Bolsonaro foram rejeitadas pelo Congresso, é parte desse jogo de enquadrar o Bolsonaro. Nós tivemos uma crise maior com o Bolsonaro no começo da pandemia, quando ele chamou os seus partidários a sair à rua para pressionar o STF, né? Coisa de um ano atrás, mais ou menos. Então, naquele momento, a burguesia se levantou, falou que ia ter golpe, daí estimulou também o impeachment do Bolsonaro, embora ela mesma não tenha pedido. Foi naquele momento que vários setores apresentaram pedidos de impeachment, né? Uma boa parte dos pedidos de impeachment que estão arquivados aí pelo Maia é daquele momento, daquele enfrentamento entre a burguesia e o Bolsonaro. Bom, agora, né, nós estamos vendo uma situação peculiar que eu acho que a maioria das pessoas não percebeu o que aconteceu, né? Porque parece exatamente o contrário, né? O Dória fez a primeira vacinação aí em São Paulo, né? A primeira vacinação do Brasil, né? Fez aquela famosa demagogia, escolheu uma mulher negra, né? Só faltou falar que era mulher negra e lésbica, né? Para ficar completo a demagogia. Mas essa vacinação do Dória, ela veio no marco de uma crise, que é o seguinte: o Dória, ele prometeu mundos e fundos, o Bolsonaro ironizou, né? Falou que a vacina do Dória parece pesquisa da Folha de São Paulo, uma hora dá 80, depois dá 40 e tal.
A vacina dele tem 49% de cobertura. É o último resultado oficial da coisa. Quer dizer, é a vacina mais ineficiente do planeta Terra. E, ao mesmo tempo, ela é também a vacina mais cara de todas. Né? Ela custará, para quem for pagar, né, provavelmente o Estado, $21. Né? Sendo que a vacina da Oxford, se não me engano, se me falha a memória aqui, custaria $7, quer dizer, 3 vezes menos, pelo menos. Então, a vacina do Dória, que é apresentada assim como grande conquista, grande vitória e tal, ela na verdade é um fiasco. A cobertura dela é pequena, ela é extremamente cara, e agora, né, os jornais de hoje estão dando a notícia de que a vacina não está aí. Também não tem essa vacina. Não tem previsão, né, de quando que a vacina estará disponível em grande escala. Quer dizer, revela-se que tudo isso era apenas, então, somente uma operação de marketing na guerra entre o Dória e o Bolsonaro. Por um breve momento, o Bolsonaro quase que derrubou toda essa operação, que é do Dória, que é da grande imprensa, da Globo e tal, de várias pessoas, tentando comprar a vacina da Índia, que misteriosamente não apareceu, né? Parece que tinha um acordo e romperam um acordo. Se o Bolsonaro tivesse recebido a vacina da Índia, ele daria o tombo no Dória, porque ele apresentaria uma vacina mais barata, mais eficiente, e em primeiro lugar. Por isso também que o Dória, apesar de não ter condições de fazer vacinação em ampla escala, saiu correndo para vacinar uma pessoa, chamou a imprensa e tal, e um monte de gente aí aplaudindo essa farsa total, né? Quer dizer, Dória e Bolsonaro, que são duas pessoas que não fizeram nada pela população durante a pandemia, eles estão numa guerra com vistas à eleição 2022, isso é muito óbvio. E o Bolsonaro quase puxou o tapete do Dória, por muito pouco que ele não puxou o tapete. Né? Inclusive o negócio da Índia aí, na minha opinião, é possível que setores aí do imperialismo tenham falado com a Índia e falaram, não vende a vacina para o Bolsonaro, não. Isso daí, nós precisamos tirar o cara e tal. O Biden, Estados Unidos, sei lá, qualquer um pode ter falado isso. Então, quando a situação do Dória ficou muito periclitante, a burguesia saiu com tudo contra o Bolsonaro, atacando ele de todo jeito, e o Dória, em particular, fez ataques duríssimos contra o Bolsonaro, porque eles estavam a ponto de perder totalmente a guerra da vacina. Isso que é a origem da crise, na minha opinião. Né? A maneira como a crise está refluindo indica que é verdade isso daí, que essa conjectura, né, essa avaliação é correta. Só que agora, né, como o Dória fez a vacinação e tudo mais, eles se acalmaram um pouco. Mas a guerra vai continuar, porque o problema da vacina está muito longe de ser resolvido. O problema de uma pandemia, né, é que como não se tem vacina, estão desenvolvendo a vacina, a gente precisa abraçar a vacina que é possível também, né, mas pelo menos sobre a Coronavac, muitos especialistas estão dizendo que é uma eficácia bastante boa, né, que dá para transformar uma doença que pode matar num nível muito fraco, né? De fato, uma gripezinha para que as pessoas não precisem de atendimento hospitalar, não precisem ir para o hospital, ser internadas, e aí isso, na prática, acabaria com a pandemia, né? E o pior é que tem outras características, né? Não só a eficácia dela, mas o fato de ela poder ser produzida em alta escala, em grande escala, né? Poder ser transportada e armazenada em outros países e produzida também em outros países, como é o caso aqui do Butantan, né? Então, tem várias características, né? E aí o problema é que a gente chegou num cenário em que tem poucas vacinas Coronavac, mas porque faltou essa coordenação, essa vontade política, né? E a Oxford, que o Bolsonaro fez tanta campanha política por ela, acabou que não tem, né? Então, o ideal é que tivéssemos as duas, né? Mesmo que uma fosse mais cara que a outra. Até a de Oxford tem um armazenamento muito diferente
da Coronavac, né, enfim. Mas o ideal é que tivéssemos também Sputnik e tudo mais, né, apostar nessas vacinas que estão sendo todas produzidas aí contra a Covid, e a gente, no fim, tem vacinas para durar 3 dias, para grupos muito específicos. Não vai ter uma campanha que é simultânea em todas as cidades, né, porque acabou tendo uma distribuição para as capitais, enfim, os estados vão fazer as suas distribuições, acaba sendo uma vacinação muito pequena a princípio, né? Mas, Rui, eu queria, antes de concluir esse debate sobre a disputa em relação à vacina, só concluir uma questão dos militares, né? Você acha que essa, digamos, tirar as unhas para fora, né? Essa demonstração de irritabilidade das Forças Armadas por conta das críticas aos militares que estão no governo, o Pazuello queimando o filme das Forças Armadas, tal, aí divulga essa nota. Tal. Isso é uma ordem que vem dos militares, dominando aí o executivo, ou há aí um controle do executivo ainda em relação aos militares, que é o que deveria ser num governo civil, né? O executivo mandando nas Forças Armadas e não o contrário. O que você acha que está significando nesse momento? Os militares estão livres para se manifestar e irritados com a imprensa e tudo mais, ou eles ainda estão se submetendo às ordens do Bolsonaro? Não, eu acho que os militares eles são independentes do Bolsonaro. A dependência deles do Bolsonaro é que o Bolsonaro garante que eles estejam amplamente no governo, porque ele tem uma determinada popularidade, principalmente dentro das Forças Armadas, que eles não têm. Né? Eu acho que o aviso dos militares, a ameaça, né, ela serve para que todo mundo se lembre de que nós temos um regime político que está sendo tutelado pelos militares. Como agora está na moda censurar todo mundo, né? Eles decidiram ver se eles conseguem censurar a revista Época. É um alerta, não exagerem, não vamos muito longe e tudo mais. Tudo isso é um desdobramento do problema da guerra entre o Bolsonaro e o Dória em torno da vacina, né? É uma coisa que precisa ser bem avaliada, porque escapou meio que de controle. Numa crise dessas aí, a coisa pode escapar completamente de controle. O medo da burguesia é que o Bolsonaro... veja bem qual é a situação. Se o Bolsonaro ele conseguisse aplicar no Dória aí o golpe que ele planejou, que era aparecer primeiro com a vacina, principalmente diante da vacina do Dória, que é uma vacina muito criticável, né? Isso que você falou da eficácia, isso aí não é uma coisa confirmada exatamente, né? A vacina, ela é a menos eficaz de todas as vacinas. Mas se o Bolsonaro conseguisse chegar com outra vacina, ele teria faturado politicamente em cima do Dória. Existe ainda a possibilidade. O Dória vacinou a primeira pessoa e tal, mas essa guerra vai continuar. No meio dessa guerra, setores da burguesia tendem a ser exageradamente agressivos. Eu acho que os militares deram um sinal dizendo o seguinte, calma, né? Não dá para fazer isso daí, não dá para atacar as Forças Armadas desse jeito. Vocês atacam o Bolsonaro, até aí é normal, ele é presidente da República e tudo mais, eles também acham que os ataques contra o Bolsonaro são desmedidos, né? A opinião das Forças Armadas é essa daí. Mas atacar o Bolsonaro é uma coisa, atacar as Forças Armadas com essa violência, falar que é genocídio e tudo mais, os militares não vão aceitar com muita facilidade, até porque eles sabem que isso aí é tudo demagogia da burguesia, né, para ganhar ponto. Então eles põem o pé na porta rapidinho. Agora, de um ponto de vista geral, continua a tutela, continuam as ameaças, né? Todas as vezes que a situação fica mais complexa, né, os militares eles fazem sentir a sua presença na situação política.
E você falou que ainda tem a possibilidade do Bolsonaro aí virar o jogo na disputa com o Dória, né? Você acha que ele, de fato, saiu enfraquecido de forma permanente? Assim? Você acha que a corrida pela vacina, essa derrota do Bolsonaro, porque, afinal, ele foi criticado publicamente pela Anvisa no domingo. O Dória foi quem saiu na foto da primeira pessoa vacinada do país, foi um governador, não foi o presidente. O Dória está com essa imagem toda de que foi o cara que está combatendo a pandemia e tudo mais. Você acha que é um ponto decisivo para o governo Bolsonaro, finalmente, a ponto de se discutir esse afastamento ou discutir uma fragilidade sem volta? Não, eu acho que não. O que eu acho é o seguinte, que se o Bolsonaro, é o inverso, na realidade, se o Bolsonaro, nesse episódio especificamente, não na guerra geral que tem, nesse episódio do início da vacinação, ele tivesse conseguido passar por cima do Dória, porque o Dória vacilou, né? Viu que a vacina aqui do Butantan, ela demorou para ser aprovada, não apresentaram os documentos porque a vacina tem pouca eficácia. Depois falaram que ela, na verdade, tem muita eficácia, mas oficialmente ela tem 49% de eficácia. Se tudo isso se concretizasse, o Bolsonaro passasse na frente do Dória, aí o Dória era carta fora do baralho, porque na realidade o Dória é uma pessoa impopular. Na verdade, ele não sei como alguém pode gostar de um João Dória, né? Acho difícil isso daí. Ele é muito impopular. Se ele tem como grande trunfo, né, ele montou a sua política eleitoral em torno do problema da vacina. Quando o Bruno Covas foi eleito, o discurso dele foi o seguinte: é o começo do fim do negacionismo. Quer dizer, ele tá o cavalo de batalha do Dória para ser o candidato da frente ampla e tal, alternativa ao Bolsonaro, é a vacina. Se ele tivesse perdido aqui, ele estava era carta fora do baralho. O Bolsonaro não conseguiu, porque se o Bolsonaro tivesse acabado com ele na questão da vacina, a situação do Bolsonaro ficaria muito boa. Por isso que teve essa crise toda, esses ataques duríssimos contra o Bolsonaro, envolvendo aí o negócio de Manaus e um monte de coisa, né? Os ataques contra o Pazuello, e por isso o Exército falou, ó, calma aí, né? Porque a coisa ficou muito acirrada. Então, quer dizer, o Bolsonaro está aí, né? Ele, não acho que ele perdeu muito, não. O deslocamento que existe aí no caso, né, eu acho que isso é um dado importante, com a questão da vacina, é principalmente o problema de que um setor da classe média, né, da classe média urbana, das capitais e tal, das principais cidades, possa se deslocar para apoiar uma candidatura do Dória, que é uma coisa muito incerta ainda. Agora, o Bolsonaro tem a base dele. Na vacinação, o Bolsonaro, por exemplo, não sei se, a não ser que ele não consiga, né, que o pessoal boicote ele muito, mas é provável que na maioria dos estados, quem vai realizar a vacinação são os agentes do governo federal. Quer dizer, então eu acho que o Bolsonaro está aí ainda. Isso daí simplesmente manteve, digamos assim, manteve o Dória mais ou menos no páreo, porque ele não é um candidato forte. E eu não acho que toda essa encenação aí da primeira vacinação e tudo vai favorecer ele, até porque a situação é muito indefinida, né? Os jornais já falaram, não tem vacina. A vacinação mesmo vai demorar um tempinho para começar. Quer dizer, foi só no final das contas, um golpe de marketing. E feito com a vacina importada, porque ele não está usando a do Butantan, né? Quer dizer, montaram toda uma operação de marketing, que vai vacinar algumas pessoas, mas a situação continua em aberto, né? E isso daí pode dar lugar a uma nova crise também. Uhum. No fim, o Dória, que tem um governo super à direita aqui, né, que concordo com você também, é difícil entender como
conseguir apoio, né, com uma imagem como Dória, mas esse episódio da corrida pela vacina acabou favorecendo. A gente vai ver próximas pesquisas, né? Vamos ver, mas eu vejo, assim, ambiente de redes sociais, até um silêncio constrangedor aí entre muitos bolsonaristas e o Dória crescendo. Mas pode ser uma percepção muito pontual perto do episódio, né? Acho que tem que também se distanciar e ver o que vai acontecer. Tem o pessoal alertando aqui que se falou um percentual de eficácia da vacina de 49, foi isso? O pessoal está lembrando aqui que o mínimo exigido é 50, né, e que a vacina, a Coronavac, é 50,4, né, ponto 38, que é a eficácia para reduzir a infecção. E aí tem outros percentuais, né, 70% para outros tipos de casos, né, casos leves, e 100%, e aí é uma questão estatística, porque não tinha caso suficiente para ser estudado, mas para casos graves. Então, o pessoal está só lembrando isso aqui da 50,4. Só que não é assim. Há muita manipulação e muita desinformação, e esses números saíram aí de uma baita guerra política nos bastidores e na imprensa, né? É evidente que a vacina foi aprovada e tudo aí, porque a pressão é muito grande contra o Bolsonaro de todos os lados. A gente não pode simplesmente acreditar no que o pessoal fala. E acreditar no Dória, né? Não dá para acreditar no Dória. A Cláudia Jurema está perguntando aqui, Rui, se refere a que nova crise? Você terminou a sua última fala dizendo que a questão do Dória aqui, o início da vacinação aqui, poderia iniciar uma nova crise. Uma nova crise, porque não há vacina suficiente. Eu vi as notícias de hoje aí que tratam disso, né? Logicamente que é uma primeira informação, mas a informação ela é muito significativa. Não tem vacina nenhuma, vai demorar, não tem insumos da China, falta para terminar de produzir as vacinas que estariam sendo produzidas no Butantan, estaria faltando insumos. Isso se a gente for acreditar no que a gente está lendo. Eu sou muito cético, porque a quantidade de mentiras que eu já vi a imprensa despejar aí não é brincadeira. Nós temos que lembrar que essa é a imprensa que mentiu até ficar louca contra o PT na Lava Jato. É a mesma imprensa. Basicamente os mesmos jornalistas, não é um pessoal que mereça aí confiança, né? Então, quer dizer, a questão não está resolvida. O início da vacinação do Dória, em grande medida, é apenas uma farsa. Ele antecipou para não deixar que o Bolsonaro viesse fazer isso aí em primeiro lugar, né? Pelo que eu entendi, alguém pode me corrigir se eu estiver errado, a vacina que ele está usando para essa primeira leva é importada. As vacinas do Butantan não apareceram, quer dizer, tudo indica uma operação para ele poder sair por cima da briga, mas não está resolvido, não tem a vacina ainda. Vamos ver se eles conseguem resolver o problema rapidamente. Eu não sei de nada, porque eu não participo lá, não tenho informação de dentro, ou se essa crise vai se estender por meses aí, né? Pode ser que a vacina comece a vacinação comece em grande escala dentro de algumas semanas, mas pode ser que não. Vamos aguardar para ver. Outra coisa também, essa vacina do Dória com 50%, nós vamos ver o que vai acontecer, né? Exatamente com a vacina, porque ninguém sabe, né? Eu vi a declaração de um médico que estava defendendo a vacina. Ele falava o seguinte: não, isso daí de que a vacina ela previne casos mais graves da doença e tudo mais, a pessoa pode ficar doente, mas não vai ter o caso grave, não é estatisticamente provado. Ele falou: nós testamos em 7 pessoas. Falou: isso aí não é amostragem estatística real. Que é o caso de 100% lá, para casos graves, né? Mas dos 73%, 76% e dos 50,4%, aí foram testagens grandes, né? Em grupos grandes e comprovadamente revelados que um caso consegue se mostrar com a vacina
que um caso fique mais leve, né? Que ele não avança, ele não fica... Isso seria a vacina do Dória? Sim, a vacina Coronavac. Não, eu li que não houve. Ele não é agravado. Um caso que é uma pessoa que, se é contaminada pela Covid, ela não precisa nem de assistência médica, não vai ser internada depois que foi imunizada. Então, eu vi uma declaração de um médico que está ligado à fabricação da vacina, que defende a vacina, tudo, que ele falou o seguinte: não há amostra estatística que prove que essa vacina vai, nos 50% que pegarem a doença, que ela realmente vai resolver o problema. Essa é a declaração que eu vi. Mas, de qualquer maneira, é muito confuso, né? Se existe uma coisa que não vale nada nessa questão, é a informação, né? As explicações dos envolvidos, né? Esse argumento existe, o que você trouxe, mas em relação ao 100%, né? Ao 100% de eficácia para casos graves. Aí, realmente, que é a prevenção de morte, né? Que aí não tinha casos em número suficiente para que fosse comprovado. Então, esse 100%, na verdade, é só porque não teve número suficiente. Isso foi bastante explicado. Mas a comunicação do governo Dória foi muito ruim, né? Agora, os 76% e os 50 e pouco por cento de eficácia, esse sim foi comprovado que não teve nenhum resultado de pessoa que morreu ou que ficou doente, ou enfim, teve alguma reação, né? Então, ela é segura e, por outro lado, ela também garantiu que as pessoas não precisassem de assistência médica e hospitalar, o que já reduz muito a crise. E você está certo sobre o primeiro lote ter sido importado, foi mesmo, porque era o mais rápido de se fazer, né? Não tinha como esperar, assim, até tinha, mas teria que atrasar ainda mais o início da vacinação. Então, o mais ágil foi comprar primeiro da China, enquanto se produzia vacina aqui, e aí vai se começar a ter as vacinas próprias. Agora, o nosso problema são os insumos, né? E o Brasil atacando a China, e a China dando uma segurada aí na exportação de insumos, que é o que a gente precisa para produzir vacinas no Butantan. Diga. Na realidade, essa vacina importada é um golpe de marketing, não é o começo da vacinação. Isso daí foi feito apenas e tão somente para o Dória aparecer como salvador da pátria. Porque ele não vai começar a vacinação. A vacina que ele tem não é suficiente, é 0,0. Sim, sem dúvida. Sem dúvida, uma quantidade que foi para iniciar fotos nos estados, né? Especialmente a fotografia, né? Especialmente a foto em que ele estaria, né? Chegou aqui uma nova assinante, a Luzia Vasconcelos, queria agradecer a presença dela aqui. O Guilherme Ferraz também tinha mandado um superchat, dizendo: lamentável a revista Fora em relação ao RCP, né, o Rui Costa Pimenta, fake, e o Joxel que tinha feito aquela pergunta sobre o Dória, né, a gente debateu um pouco isso. Eu queria sua percepção da esquerda nesse embate, Rui, porque tá todo mundo contra o Bolsonaro agora, e aí a gente tem uma discussão nisso em relação à imprensa alternativa, né, a mídia independente e a mídia hegemônica. A gente está vivendo uma situação muito diferente do passado, que é quando o 247, a Fórum, o DCM, enfim, outros veículos de mídia independente faziam dura e forte oposição ao Temer, por exemplo, ou desde o início do Bolsonaro, sempre fazendo uma forte oposição, e os outros veículos não. E agora está todo mundo com esse discurso de, o Bolsonaro tem que ser empichado, né, e ficou uma coisa meio todo mundo na mesma onda. A gente sabe que os interesses são diferentes e que, principalmente na pauta econômica, a gente é completamente diferente, mas existe uma similaridade aí. E é nessa que o Dória surfa, por exemplo, né? E outros políticos de direita. A gente vê o prefeito de Belo Horizonte e o Rodrigo Maia, né? Então, tem uma direita aí que não é a terraplanista do Bolsonaro, que está se levantando nesse debate como forte oposição ao governo. E nisso, a esquerda deu uma sumida, você não acha? Como é que você avalia esse comportamento da esquerda? Por exemplo, a corrida pela vacina não foi protagonizada por governadores de esquerda do Nordeste, né?
não houve uma presença ali de debate, de fotos, que seja, para que a gente ganhasse espaço nesse discurso, né? Bom, só uma coisinha antes de analisar isso daí. Essa direita não é que ela não seja terraplanista. Ela não dá a entender, ela não revela, né? Se ela é ou não é terraplanista, porque esse pessoal aí tem muita afinidade ideológica com o Bolsonaro. O pessoal se engana de achar que o Dória é algum, sei lá, o Dória é o Abraham Lincoln brasileiro, não tem nada a ver. O Dória é um Bolsonaro que na posição dele, ele disfarça alguma coisa, né? Por interesse. Tem que lembrar que ele é o Bolsodória, ele é o cidadão que falou que não tinha problema de derrubar as casas em cima dos craqueiros lá da Cracolândia. Esse é um Bolsonaro, na realidade, né? Ele está fazendo o problema aqui é o seguinte: nós estamos enfrentando uma enorme farsa, que é o que nós sempre denunciamos, né? O pessoal fala, precisamos nos unir. Tudo bem, é uma coisa meio óbvia. Você precisa se unir. Mas a unidade tem que ser feita com pessoas, com grupos, partidos, instituições, que vão efetivamente combater do seu lado, né? Você não pode fazer a unidade com farsantes, não acrescenta nada na sua força. Agora, aqui a situação é pior, porque a esquerda está visivelmente completamente a reboque dos Rodrigo Maia, Baleia Rossi, etc., né? É um panorama desastroso. E o que esses cidadãos estão fazendo não tem nada a ver com luta contra o Bolsonaro, não. Eles não querem tirar o Bolsonaro. Nada de nada indicou. É só propaganda eleitoral. Quando o Dória vai lá e fala que o Bolsonaro é um canalha, alguma coisa, é propaganda eleitoral. Não dá para fazer frente única com propaganda eleitoral do Dória. Agora, o que eu acho é que a esquerda tem dois problemas. Primeiro, não tem programa. Não tem programa, não sabe o que está acontecendo, não tem uma definição do panorama político, o que é o fascismo, qual que é o perigo de fascismo, o que é o golpe de Estado, qual é o papel dos golpistas, a relação deles entre o Bolsonaro, não tem análise nenhuma disso daí. E segundo, a esquerda está pressionada por uma base de classe média, que é a sua base principal, que tem uma conduta histérica diante da pandemia. É o setor mais assustado com a pandemia, é a pequena burguesia, a classe média. Então, essa classe média aí, na histeria, e a histeria é uma característica mesmo da classe média, eles ficam com medo de alguma coisa e eles começam uma campanha histérica, né? A gente já viu aí várias vezes as campanhas de combate ao crime. Nos Estados Unidos, no Brasil nem tanto, mas nos Estados Unidos tem a campanha contra o terror, o terrorismo. Depois tem a campanha contra as drogas. Todos esses temores aí, que são temores típicos do cidadão bem pensante de classe média, eles são manipulados para criar um clima de histeria para que o cidadão de classe média apoie qualquer vigarista. E é isso que está acontecendo. E a esquerda está pressionada por esse clima de histeria, né? Não é possível entrar nisso daí. A esquerda está pressionada e eu diria mais, está até influenciada, porque eu vi uma matéria que me deixou assim espantadíssimo de um integrante, um dirigente do PSOL, Valério Arcari. Ele escreveu uma matéria com o seguinte título: Nenhuma liberdade para os inimigos da liberdade. Se referindo ao negócio do Trump, da cassação dele no Twitter, toda essa política repressiva que está se desenvolvendo nos Estados Unidos. Eu acho que a pessoa perdeu o juízo, né? Perdeu completamente o juízo por causa do medo do Trump, medo do Bolsonaro, medo da pandemia, medo de tudo. O medo não é um bom conselheiro na política. Política tem que ser feita com a cabeça fria, você tem que analisar a situação, ver as possibilidades e tudo mais. Eu vi gente defendendo que não vale a pena você defender os direitos democráticos, porque esses direitos democráticos não existiriam para a classe trabalhadora. A pessoa, quando fala esse tipo de coisa,
ela não para pensar que se você não defender os direitos democráticos, finalmente você está à espera de uma ditadura. É uma coisa absurda. A frase do Valério Arcari, dos Inimigos da Liberdade, é uma frase tradicional da Guerra Fria contra os comunistas. Hoje, por exemplo, nos últimos dias, na imprensa golpista da burguesia, o pessoal está numa felicidade, falando contra o pessoal que invadiu o Capitólio, porque eles já estão prevendo atacar o MST quando invadir uma fazenda. O pessoal está perdeu o juízo, na minha opinião. É uma loucura isso daí. Eles estão apoiando as pessoas mais ditatoriais que tem no mundo, e dizendo que essas pessoas têm que tomar medidas ditatoriais. Estão apoiando, inclusive, o negócio do Twitter, do Facebook, tudo mais, que colocaram na ilegalidade toda uma rede, né, de internet, que é essa rede Parler. Isso aí vai cair na nossa cabeça. É que esse pessoal, não sei, vive num mundo abstrato. Mas, por exemplo, se eu fosse o Atushi, eu olharia para isso aí e falaria assim, mais cedo ou mais tarde vai chegar a minha vez. A hora que fala defender alguma coisa aí que o pessoal possa pegar, o clima for se intensificando, esse clima de repressão, vão cortar a cabeça de todo mundo. O pessoal, eu não sei se o que acontece, os histéricos não... O histérico não tem ideia, né? A pessoa cai numa loucura. Mas, por exemplo, o pessoal não sabe o que aconteceu depois do atentado das Torres Gêmeas. Aprovaram uma lei que acabava com os direitos jurídicos dos cidadãos norte-americanos. Você pode ser... Nos Estados Unidos, se o governo alegar a lei de segurança nacional, lei patriótica, você pode ser preso, ficar um mês preso, sem ninguém nem saber que você está preso. Isso aí não faz diferença para ninguém? Claro que faz. Imagina no Brasil, onde o pessoal é louco por uma repressão, se o negócio se intensificar, o que vai acontecer com a esquerda, com os movimentos que lutam com medidas de ocupação e tudo, como o MST, vai se deslanchar aí uma repressão enorme. Então, quer dizer, o pessoal está enlouquecido. E tem gente que fala, não, o Dória é melhor que o Bolsonaro. Que nada, tem nada a ver, é uma loucura isso daí. A pessoa está totalmente... Não para pensar quem é o Bolsonaro, quem é o Dória. O Dória seria pior que o Bolsonaro no governo, porque o Dória ele é um cidadão que ele não fala nada que não esteja no script, digamos assim. Se você der corda para ele faz pior que o Bolsonaro. Não sei de onde tiraram isso daí, mas o que eu sei é que a esquerda ela está com uma política nesse momento extremamente autodestrutiva. É a mesma conversa que se falava sobre o Mourão, né? Se tirar o Bolsonaro e entrar o Mourão vai ser mais eficaz porque ele é menos fanfarrão, vai passar mais credibilidade de uma pessoa séria, né, entre aspas, e vai fazer todas as políticas que eram pro Bolsonaro, né? Só que com mais eficácia, menos atrapalhada, digamos assim. Mas nós estamos indo para essa situação, viu, Gisele? Uhum. Porque quem está comandando o negócio é a direita. Se eles quiserem tirar o Bolsonaro, eles vão tirar do jeito que eles querem. Vão colocar o Mourão, vão colocar outro, sei lá, o que eles quiserem fazer. Porque a esquerda virou torcida, passou de ser participante do campeonato, virou torcida do Dória. Então, o Bolsonaro, se sair, não vai sair pela força das ruas, vai sair porque uma combinação de direitistas aí vai substituir ele por um outro direitista para o governo andar para frente. Chegou aqui uma nova assinante, Salazar Rodrigues Júnior, queria agradecer aqui a chegada dela. E um superchat do 10, que diz, o fora Bolsonaro do Hulk é igual ou ele não. Quando a Globo decidir tirar o carro de som da rua, quando a Globo decidir, tira o carro de som da rua e vão todos fingir que o movimento nunca existiu. Rui, para encerrar, eu queria que você falasse sobre a disputa à presidência da Câmara e do Senado, né? Tem
alguns partidos ainda declarando apoio, seja ao Baleia, seja ao Lira, teve o PTB ontem, né, o do Roberto Jefferson, e o pessoal lançou candidatura própria. Queria saber sua opinião sobre os novos capítulos aí, a previsão para o domínio do Bolsonaro ou não das duas casas. Esse negócio do Bolsonaro aí caducou, né? Porque o PT, a esquerda, apoiou o candidato do Bolsonaro no Senado, então revelou a farsa, né? Se você pode apoiar o candidato do Bolsonaro no Senado, qual que é o problema? O Senado, inclusive, é pior do que a Câmara. O Senado exerce um poder de veto sobre a Câmara. Então, o pessoal está ajudando o Bolsonaro a dominar o Senado. Quer dizer, toda aquela conversa daqui a Câmara para combater o Bolsonaro caducou, virou assim uma chanchada ridícula. Agora, o que me chama a atenção nesse momento, né, não é nem tanto isso, é o fato de que pode dar uma zebra aí o candidato Maia perder a eleição. Nesse momento, né, eu vi um placar, acho que do Estadão. O candidato do Bolsonaro, que é o Lira, tem 191 votos, e o Baleia Rossi tem 114. Tem muita gente que não se manifestou, né? Quer dizer, que tem um leilão aí de deputados, né? É bom o pessoal saber disso, porque o pessoal vai pensar que é tudo no Congresso é tudo uma luta ideológica. Tem gente lá que não sabe nem o significado da palavra ideologia. Tá a maior promessa de verbas, de cargos, de sei lá o que eles prometem. Né? Então, quem puder comprar mais vai se sair melhor. Vamos ver o que acontece. Mas corre o risco da esquerda perder duas vezes. Primeiro, perder porque apoiou o Baleia Rossi, que é um cafajeste do MDB, um golpista de primeira hora, mais golpista do que o Bolsonaro. E segundo, que pode perder a eleição para o cara do Bolsonaro. Já imaginou isso daí? Que crise da esquerda? Se a esquerda não começar a mudar de política, isso daí teria que vir de baixo para cima, essa mudança, eles vão entrar numa crise extraordinária. Vão entrar numa crise tão grande que é capaz que a burguesia consiga apresentar um candidato de alternativa para o Bolsonaro, tipo Dória, né? E isso daí seria um golpe muito duro contra toda a esquerda nacional. Opa. Sim. Cenário complexo em Brasília. E a gente ainda tem bastante o que discutir aí nos próximos dias. Rui, então quero te agradecer pela participação de hoje. Vou passar para você fazer uma fala final e dizer algo que eu não tenha perguntado, que você gostaria de falar. E depois a gente encerra. Não, só fazer uma propagandinha aqui do curso que nós estamos fazendo. Hoje nós vamos fazer a 5ª aula, né? Mas as pessoas podem se inscrever ainda. O curso está muito bem apreciado. Nós estamos com 1.200 pessoas inscritas, que é considero uma grande vitória, né? Enorme. Eu vi você falando terça passada para o Léo, é um número gigantesco, né? Imagina uma sala de aula com mais de 1.000 pessoas. Só é possível. Isso daí por incrível que pareça, é um efeito da pandemia, né? Porque um número muito grande de pessoas se acostumou a usar os programas de computador que permitem essas reuniões virtuais, que antes era só empresário que fazia, né? Então, é muito positivo. 1.200 pessoas eu acho extraordinário, acho pagantes, hein? Veja só. Popularizou, né? Popularizou, eu acho muito bom. E o curso, o pessoal aparentemente está gostando, né? Não quero me autoelogiar aqui, sou eu que estou dando o curso, mas eles têm chão ainda. Hoje é a 5ª aula, nós vamos até a aula número 16. São 48 horas de aula, e as pessoas que não assistiram às 5 primeiras aulas podem pegar essas aulas gravadas, que estão lá no nosso site, né? Nós temos um site muito bem montado, com uma biblioteca, uma enciclopédia, tudo, as aulas e várias outras informações. Então, só queria fazer essa propagandazinha, que é a nossa atividade principal nesse momento,
para encerrar. Legal. Então, obrigada, Rui. Bom final de curso. Boa sequência do curso. Te agradeço todo mundo, a audiência é muito legal aqui hoje. E daqui a pouco a gente vai estar lá no Boa Noite 247. Está começando agora o Távola Fim de Tarde, com o Miguel Paiva, Aroeira e Regina Zappa. E depois tem o Boa Noite. Então, obrigada, gente. Valeu pela presença de todo mundo. Beijinhos, até mais. Tchau, tchau.